Fala aí, Marvetes, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Agatha desde sempre, dessa vez o episódio 7, Se a Morte Me Encontrar. Então vamos lá, né, que esse episódio é um pouquinho confuso, mas pra mim foi um dos melhores da série até agora. Inclusive a série como um todo tá sendo uma baita de uma surpresa, hein, porque eu achei que ia ser mais ou menos, mas eu tô curtindo. Enfim, né, vamos lá. O episódio já se inicia com a Lilia, né, ela tá caindo em algum lugar. E aí meio que a cena corta pra Agatha e pro Billy naquela parte do caminho, né? Eles estão debatendo, ela tá meio que provocando ele sobre o que ele quer mesmo no final do caminho. Se não é a mãezinha mesmo e tal. Ele, não, você sabe o que eu quero e tal. Ah, tá. Ele, mas essa Wanda aí, ela, sua mãe? Ele, não, eu tenho, não chama ela disso. Eu tenho uma mãe. Ou seja, o Billy realmente vê a Rebecca Kaplan, né, como mãe mais do que a Wanda Maximoff. Mas ele questiona, né, se ela tá morta. Aí a Agatha diz, sim. Digo, não, quer dizer, talvez. Eu vi o corpo, né, mas nunca se sabe. Ok, né, até então, no UCM, a Wanda tá como morta, mas não quer dizer que ela não vai voltar. Não sabemos em que projeto, mas futuramente ela provavelmente vai voltar, vai continuar sendo a Elizabeth Olsen no papel, né, mas vamos seguir. E aí o Billy e a Wanda chegam numa torre. O Billy e a Wanda, o Billy e a Agatha, né? Chegam numa torre que é o local da próxima provação. E ao entrarem, né? Eles ficam caracterizados de bruxas da ficção, né? Bruxas da cultura pop, por assim dizer. A Agatha está caracterizada de bruxa má do oeste, lá do Mágico de Oz, né? E o Billy está caracterizado de malévola, lá de A Bela Adormecida, né? E basicamente tem uma mesa com algumas cartas de tarô, duas cadeiras. Essa é a prova, basicamente. Tem que fazer uma leitura de tarô. Só que aí que tá. O Billy tenta fazer uma leitura da Agatha, ela fica provocando ele não consegue interpretar muito bem, ela fica provocando, pedindo pra ele botar qualquer coisa. E espadas começam a cair do teto. E aí ela tenta apressá-lo, fica uma bagunça, uma confusão. E o teto começa a descer. Inclusive uma ampulheta vira, né? E aí, beleza. A Lilia e a Diana acordam, né? Elas não estão mais no caminho. Elas estão como se fosse numa rede de túneis subterrânea. E elas estão cobertas de lama, né? Obviamente, porque o Billy jogou pra lá. E, tipo, a Lilia tá meio perdida, né? Mas a Diana diz, não, ó. Você fez algumas previsões aqui, sobre isso, sobre aquilo e tal. E tá dizendo que a gente precisa ir pra tal canto. Porque a Agatha e o Billy estão pra lá. A gente também tem que tomar cuidado com essa disso além, enfim. Você me disse isso. E a Lilia toda confusa, né? Só que aí que tá, o grande trunfo, né, do episódio. A Lilia fica transitando, no caso, a consciência dela vai indo pro passado, pro presente e pro futuro da própria vida dela. Ou seja, vamos dizer, tal coisa já aconteceu com a Lilia, mas a mente dela fica vagando para quando isso tá acontecendo, antes disso acontecer e lá bem no começo mesmo, tipo, quando ela era bem novinha, quando ela era jovem ainda. E ela fica transitando entre o passado e o presente. E aí, numa dessas transições, ela acaba vendo sua antiga professora, né? A professora não tem nenhum nome, inclusive foi a mesma mulher que apareceu lá nas visões dela do terceiro episódio. E aí, ela meio que tá numa lição lá, né, sobre folhas de chá e tal. Ela volta para aquele canto que ela tá com a Lilia, mais perdida do que nunca. E a Lilia tá meio confusa, né, com essas indas e vindas da Lilia. A Jen tá confusa, né? E basicamente a Lilia responde que é como se a vida dela inteira tivesse sido fora de sequência, porque a consciência dela vive transitando sem ela conseguir controlar direito. E mais numa dessas transições, ela acaba, né, na, lá na torre, na aprovação, e aí nós vemos, né, que a Lilia está caracterizada da bruxa, da Rainha Má, lá da Branca de Neve, né? E a Lilia tá caracterizada de outra personagem do Mágico de Oz, Glinda, né? Que é a bruxa boa do sul.
E aí, beleza, ela meio que tenta atacar o Billy e tal, porque ele a jogou na lama, ele pede desculpa e tal, o Coven meio que tá todo reunido ali. E meio que ela nota que o Billy tá lendo a mente dela, né? E novamente ela vai ter alguns flashes, só que aí que tá, a consciência dela em si não transita para outro espaço. Ela vai ter flashes de previsões que ela foi soltando ao longo da série. Por exemplo, lá no episódio 3 e no 4, quando ela diz: Não, Alice, não, Alice, não faz isso. Ela o quê? Tipo, isso foi no episódio 4, sendo que no episódio 3, quando ela tava com a Agatha, ela disse: Tenta salvar a Agatha. O que ela tava tentando dizer é: Alice, não tenta salvar a Agatha, senão você vai morrer. Foi uma das previsões. Outra, quando tava lá, né, no porão da casa da Agatha, quando estavam fazendo meio que o ritual lá da balada para abrir o caminho, que ela fez uma outra previsão lá também, é bem aleatória. Enfim, ela fica tendo vários flashes, né? Mas meio que tá explicando. E ela volta de novo para aquele local com a professora e ela pergunta como pode controlar os poderes, né? Só que a professora diz: Não, não controle, veja. E aí ela é jogada de novo naquele momento que ela tá com a Jen, nesses túneis, e ela encontra o livro de feitiços do Billy. Ela resolve guardar, né? E a Lilia, ela acaba revelando pra Jen que na verdade não teve um momento da vida em que as visões foram embora 100% os poderes, né? Tipo, antes ela tinha várias visões, mas tipo, ela só via morte. Então ela meio que tentou ignorar essas visões e meio que funcionou por um tempo, mas depois voltaram. E foi mais ou menos na época que a Agatha e o Billy apareceram lá, né, pra recrutá-la pro Coven. E aí meio que a Jen a entende um pouquinho, né? E aí, beleza, elas encontram uma estante de livros, que é onde elas tinham que encontrar mesmo, segundo uma das previsões da Lilia, apertam e elas caem justamente na torre lá, na aprovação, com o Billy e com a Agatha. Elas não estavam num túnel em si, elas estavam num calabouço, né, da torre. E aí, basicamente, a Lilia, ela meio que já tem algumas pecinhas do quebra-cabeça e ela vai ler as cartas pro Billy. Ela pede para ele focar numa pergunta e ele pergunta, né, se ele é o William ou se ele é Billy. Ela vai tirar uma carta lá, né, vai fazer a leitura do viajante, diz que é para ele manter a pergunta na mente e começa a fazer a sessão, né. Ela tira uma carta lá, diz que ele é um mago muito poderoso, que busca um reencontro, né, no caso com o irmão dele. Só que aí que tá. Antes que ela possa tirar mais cartas, tipo, o teto continua descendo, continua caindo espada aleatoriamente. A consciência é puxada de novo pro passado. E ela começa a fazer vários questionamentos para a professora. E até sobre o Coven antigo dela. Tipo, a Lilia, ela conseguia ver visões do que ia acontecer, mas ela não conseguia impedir. Tanto é que mesmo se ela tentasse avisar, não dava certo. O Coven dela acabou morto por febre. Pois é, ela sabia que ia acontecer, mas, tipo, ela via o fim da galera, mas não conseguia evitar, não tinha nada que ela pudesse fazer, mesmo tentando alertar. Inclusive, né, tipo, ela também vê o fim dela, mas é algo tipo, deve ser o fim da aprovação, né, alguma coisa assim. Porém, não. A Lilia nunca viu a própria morte até então, né? Mas, como a professora disse, a morte chega para todos. Então a Lilia lembra de um flash que ela teve, que foi justamente no começo do episódio, quando a gente já viu caindo. Ela percebe: eu vou cair. Então a consciência dela volta lá pro calabouço com a Jen e ela informa tudo que precisa, né? Tipo, sobre a sete de Salem, sobre o Billy Maximoff, sobre as sete de Salem, enfim, sobre a Agatha, tudo. Todas as informações que ela coletou, ela já informa pra Jen antes que ela tenha um ápice e a consciência dela seja puxada de novo. E é o que acontece. Ela volta pro calabouço. Ela volta pro calabouço, depois volta pra torre. E lá ela começa a entender que as peças realmente começam a se encaixar, né? Então a consciência dela volta pro calabouço de novo. Ela e a Jen estão procurando a prateleira, né? Elas se escondem porque as sete de Salem estão passando ali. E a Lilia revela que aquela é a aprovação dela. Retornam para a torre e ela descobre que o Billy não é o viajante, e sim ela. Ela mesma tem que fazer a própria previsão. E aí, beleza, ela tira uma carta percebendo quem ela é, né? Que é a Rainha de Copas. Ela tira outra carta, que é o Três de Ouros, que foi a previsão que ela fez lá no segundo episódio,
que representava o Coven, né? Ela precisava de um Coven. Ela tirou outra carta, que é o Valete de Paus, que significa lutar com bravura, se refere a quem? A Alice. Tira outra carta, Sacerdotisa, se refere a quem? A Jen. Três de espadas se refere a quem? A Agatha. Torre invertida, se refere a quem? O Billy. Porque geralmente a torre é umas coisas bem macabra, bem para baixo, bem triste, só que como ela é invertida são coisas positivas. Então o Billy é uma certa esperança. Por fim, falta a última carta, né, que é o destino. E aí a consciência dela é transportada mais uma vez para o calabouço antes dela e da Jenna acordarem, né? No caso aí ela acordou primeiro. E ela se deparou com uma coisa: o fim chega para todos. E tem uma figura, né, que é essa aqui se movimentando na direção dela, e ela reconhece o caminhar dessa criatura. É o mesmo de quando a Rio foi invocada pelo Coven lá, saiu daquele túmulo que cavaram para Sharon, né? E aí que tá. Outra coisa, ela lembra lá do episódio 4, quando elas estavam na prova da Alice, que a Agatha apertou o microfone e ela falou: ah, no final do caminho, né, você pega seus poderes e eu coleto os corpos. E ela lembra lá da aprovação da Agatha, de quando estavam lá no tabuleiro Ouija e perguntaram quem estava ali com elas hoje. E o tabuleiro respondeu: morte. E aí a Rio começou a rir, né? Então, tá mais do que provado. Rio Vidal, na verdade, é a própria morte, né? A Lady Morte. E ela tá com esse visual bizarro. Mas, tipo, a Lilia, a consciência dela volta pra torre e a Agatha já enfia a carta final ali. O teto volta a subir. E aí, beleza. A saída abre ali no andame de ferro, né? Só que as 7 de Salem começaram a chegar na torre. Então a Lilia manda todo mundo entrar. A Diana é a última. Ela diz: não, eu não vou sem você. Ela relaxa. Acredite. Eu adorei ser uma bruxa. Ela até dá um. Ela até tá de boa com o Billy, devolve o livro de feitiços dele. E pra Agatha ela dá um conselho: tipo, quando ela te chamar de covarde, se joga. E ela fecha, né, a Dama de Ferro. Ela se sacrifica, no caso, pelo Coven. E aí as 7 de Salem estão lá cercando a Lilia na torre. E ela diz: vocês sabem que quando uma provação acaba, não é aconselhável estender sua presença ali, né? Pois coisas ruins tendem a acontecer. Então ela pega a carta da torre invertida e bota na posição correta. Então a torre gira e as 7 de Salem começam a cair nas espadas e são empaladas. E a Lilia também, ela vai, né, caindo, aceitando que tá morrendo mesmo, mas no último momento a consciência dela volta para ser o eu mais jovem. E ela vai falar com a professora, né, e está pronta para começar a lição. Então meio que fica esse loop da Lilia, né, ela transita a consciência dela, agora que ela controla melhor os poderes, ela pode transitar de volta para o começo, né, para quando ela era mais jovem, e tentar fazer escolhas diferentes, aproveitar mais a vida, porque ela sabe qual vai ser o final dela mesmo. E foi isso, gente. Esse episódio foi dirigido pelo Jack Schaefer. Foi muito bom. Acho que foi o melhor da série até agora. Foi bem emocionante. E, tipo, a série, ela tem um orçamento bem baixo. Eu fiquei surpreso como eles estão conseguindo fazer um negócio bacana. Vamos ver, né, como vão ser os dois últimos episódios que vão sair semana que vem. E pelo que eu vi, o episódio 8 vai encerrar mesmo a história principal da série. E o 9 vai ser um especial, né, sobre o passado da Agatha e tal. Como ela conheceu a Rio, né, que é a morte, a primeira bruxa verde. Mas aí eu vou lançar um questionamento para vocês. E a gente só vai descobrir mesmo semana que vem, ou talvez nem cheguemos a descobrir isso, mas das 7 de Salem, né, 3 delas, nós sabemos que as 7 de Salem se transformam em animais. E 3 delas, em específico, no caso se transformam em coruja, em corvo e em vertigo, né, que é uma cigarra. E são animais que voam. E se a gente for observar bem a cena, apenas 5 de Salem foram empaladas. Pode ser que a coruja, a corvo e a vertigo sobreviveram. Ou não, só não mostrou, né? Mas fica aí o questionamento. Será que esse negócio das 7 de Salem acabou mesmo? Porque foi muito jogado ali. E eu sinto que deletaram muitas cenas das 7 de Salem, porque elas eram para ser antagonistas também, né? Mas pelo andar da carruagem, parece que a vilã principal da série vai ser a morte mesmo, a Real. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo.
Tenho Deus coração. Vejo vocês na semana que vem com o finale de Agatha, né? E é isso. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought